Olá, futuros e futuras canadenses! Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de choques culturais. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tive alguns problemas, né, com relação a isso, porque, né, a gente faz as coisas assim, às vezes sem pensar, e a gente acaba pagando os micos, né? Então, porque as culturas não são assim, tipo, com choque cultural com o pessoal do Canadá. Não é com os canadenses, é com todo mundo, né? Então, hoje eu trouxe aqui pra vocês algumas histórias não minhas, né? Eu vou contar uma história só minha, e o resto são histórias dos meus inscritos aqui, que abriram os corações deles e contaram essas histórias. Então eu vou ler as histórias deles aqui pra vocês, que eu achei muito interessante, pra vocês terem uma noção de como a gente vai passar, sim, por alguma situação que a gente vai falar, meu Deus, né, que coisa diferente, né, e a gente vai se sentir meio despreparado, vai ser pego desprevenido. Então, por que eu entrei nesse assunto, né? Por que eu pedi para essas pessoas? Porque algum tempo atrás, eu tenho uma colega de turma que é muçulmana. Eu tenho sempre que prestar muita atenção nas coisas que eu falo para ela, porque, assim, são dois mundos completamente diferentes, né? Mas ela é uma pessoa muito, muito, muito querida, muito amável, e eu tenho um carinho gigante por ela. E aí chegou um dia que eu esbarrei com ela no shopping, ela ia voltar pro Irã, né, pra ver a família, e eu segurei a mão dela, e na hora que eu segurei a mão dela, ela era um pouco mais velha, eu acho que eu senti a mão dela como se fosse a mão da minha avó. Ela não é tão velha assim, mas ela é um pouco mais velha, e eu senti, assim, mais ou menos o mesmo peso, mais ou menos a mesma textura, e eu senti a mão da minha avó. E aí, na hora dela se despedir de mim, eu automaticamente, sem perceber, eu aproximei a mão dela da minha boca pra dar um beijo, né, assim, tipo assim, boa viagem. Na hora que eu fui aproximar, ela puxou minha mão pra baixo, e eu fiquei tão sem reação, assim, que eu falei, meu Deus, eu não podia ter feito isso. Eu acho que todas as coisas do mundo passaram na minha cabeça, e eu fiquei meio sem reação. Ela falou, não, no meu país a gente não faz isso, no meu país só, assim, você faz isso com os seus pais ou com os seus avós, mas os avós e os pais sempre falam, não precisa disso, não precisa beijar a mão, porque é como se fosse, assim, talvez uma questão de submissão, não sei muito bem. E aí eu sei que eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, e eu já tive outras situações com ela nesse sentido, então eu só queria contar mais ou menos isso. Eu sei, foi uma reação errada minha, mas foi muito automático, porque, né, como eu falei, me lembrou a minha avó, e aí foi, bom, não importa. Bom, então eu vou ler pra vocês aqui, já passou muito tempo, eu vou ler pra vocês aqui as histórias dos meus inscritos. Caso você tenha histórias de choques culturais também, por favor, comente aqui embaixo. Tenho certeza que vocês vão se identificar com algumas histórias aqui, como eu me identifiquei também. Então, desculpa aí que eu vou ficar lendo aqui, porque não tem jeito, são muitas histórias, tá bem? Então, vamos lá. A primeira história é da Daniela Almeida. Ela falou assim: o meu marido tá fazendo aula de inglês, e ontem entrou na sala dele uma refugiada da Síria. Ele disse que foi emocionante o relato dela, que contou que veio fugida da guerra, mas a família continua lá sem poder sair. A classe inteira ficou impressionada, muitos choraram junto com ela, e aqui em Nanaimo eles têm uma política muito eficiente em relação a refugiados. Eles ajudam muito e é super bonito de se ver a união de todos. Achei isso interessante, provavelmente seria uma coisa que nunca veríamos, a não ser aqui no Canadá. E isso nos ajuda a crescer todos os dias, convivendo e aprendendo a aceitar as diferenças, nos mostrando que ter empatia é uma peça-chave para convivermos bem com todos. A Cassiane falou assim: senti muito isso também. Por que ela falou que sentiu isso também? Porque eu falei que eu não sabia como me importar, justamente porque eu tinha medo de fazer alguma coisa errada. Então ela falou que ela sentiu isso também. A dúvida em saber se eu tô me portando de acordo. Sempre a pergunta, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Chineses não se tocam nunca. Fiz uma colega no curso de verão, e quando nos encontramos, ela correu e me abraçou. Deu gritinhos de alegria ao me ver, e eu fiquei sem reação diante de algo tão inesperado vindo de uma chinesa, apesar de extremamente comum entre nós brasileiros. O mesmo aconteceu com um outro colega, um senhor afegão, que me viu e me recebeu com um abraço carinhoso, e eu parecendo um poste. Jamais esperava essa reação dele, ainda mais por ouvi-lo contar, em classe, o modo como as mulheres são tratadas em sua cultura. Um choque que ela também sentiu muito forte foi em relação aos arrotos dados na frente dela, né? Ou ao seu lado, ou nas suas costas. É hábito e comum entre algumas culturas, mas foi super inesperado para ela. Ela teve uma colega que sentou do seu lado e soltou um pum. Ela achou que fosse algo na cadeira e não sentiu o cheiro. Mas aí o segundo foi mais longo e sonoro. Ainda bem que não cheirou, mas ela sentiu vergonha alheia. E o cara, tranquilão, faz parte da cultura dele. A história de Jameson é um pouco mais comprida, mas ele falou assim:
Então, eu moro com um indiano, um jamaicano e um indiano que só nasceu na Índia. Foi para Tailândia e depois para as Filipinas. Na sala de aula, com 40 estudantes, convivo com 10 nacionalidades diferentes. Em casa foi bem difícil no início. Som alto e hip hop às 2 da manhã, cigarrinha, falta de limpeza, comidinhas furtadas e ver um desentupidor de privada na pia cheia de prato sujo. Confesso que nesse dia eu chorei. Com o tempo, você vai entendendo as tais diferenças culturais e aprende que precisa se impor, ao ponto de que um dia eu acordei atacadíssimo, saí colando post-its na casa toda, convoquei uma reunião e chamei a todos para dar uns conselhos. Sim, muito afrontoso. Hoje, 6 meses depois, os caras são outra coisa, ainda cometem deslizes, mas a convivência foi muito melhor. Na facul, a coisa é mais pesada, pois você não tem como dizer que vai tirar foto e mandar pra landlady. Começando com a chegada na college, você vai lindos, respeitando a política anti-perfume, e chega um ser das trevas e te ataca com uma tacaca que parece que mataram um macaco a tapa e dormiram agarrado nele. Sabe o lance de se impor? Resolvi praticar aqui também. Daí vem o curso. Como eu tô fazendo um curso numa área que demanda muito teamwork, gestão de projetos, quase todos os trabalhos são em grupo. E o grupo não é você que escolhe, porque os professores querem manter a cultura de multiculturalidade. E é aí que me sinto multiculturalmente fodido. Digo isso porque nem todo mundo tá no college por querer ascender em nível educacional. Então acaba que eles não dão a mínima, né? Trabalho pobre, plágio, isso quando fazem alguma coisa, né? E acabam ferrando quem precisa daquilo. Eu, por exemplo, eu dependo das notas para manter o meu scholarship aqui. Você vai nos professores e eles dizem: você será gestor de projetos, você é um líder, então administre esses desafios. A Ana Cláudia Gomes falou em relação ao meu post: tenho vários casos. Primeiro que ninguém se abraça. É só um salut bem geral. Outra que os meus colegas de classe sempre pensam que não entendemos nada. Quando fazemos trabalho em grupo, sempre pressupõem que não entendemos, e geralmente entendemos sim. Um colega da Argélia abraçou e beijou outro colega, homem, e para eles isso é normal. Pra gente foi estranho, principalmente para o colega. Essa semana o professor deu uma bronca na gente, pois estávamos num canto na aula prática no estúdio. Conversei em particular com ele e disse que eu estava desanimada, pois toda vez que eu pegava algum aparelho e começava a fazer o que ele pedia, alguém simplesmente tomava da minha mão e começava a fazer. Ele disse que isso era normal e que deveria fazer isso também. Tipo, tomar as coisas da mão do outro? Como assim? A Erika Ishida falou assim: ouvir alguns sons estranhos que no Brasil seria a falta de educação ou motivo de risada, no meio do silêncio de uma prova, e só ouvir um excuse me e todos acharem normal, conta? Como uma coisa estranha, né? Um choque cultural? Conta, Erika. O Vanderlei falou assim: frequentava uma igreja que, apesar de muito grande e ter gente de todo mundo, tinha poucos brasileiros. Aos poucos, os brasileiros foram chegando. A gente desenvolve radar para brasileiro e eu sei reconhecer um à distância, independente da cor ou classe social. Com o tempo, criamos um pequeno grupo e os canadenses se aproximaram de nós. Questionaram por que a gente se abraçava e dava beijo no rosto, e com eles a gente sempre estendia a mão. Alguns diziam que gostavam desse aspecto curioso da nossa cultura e pediam para que fossem abraçados também. Era interessante ver canadenses apertando a mão de outros canadenses e abrindo os braços quando viam brasileiros. A Hannah Lima falou assim: ontem na biblioteca do college vi uma moeda de 25 centavos em cima de um pedaço de papel onde estava escrito 25 centavos perdidos. Por favor, alguém, né, reclaim if it's yours. Né, tipo, diga que é seu se for seu, né? Outro choque, essa mentalidade do faça você mesmo. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas, né, faça você mesmo. E se puder terceirizar alguma coisa, eu vou. O problema é que terceirizar fica bem caro. A Roberta Leal falou assim: o que mais me impressionou no Canadá foi a pontualidade do povo e a educação e o respeito à privacidade. Tipo quando entramos no Skytrain e não fica multuado de gente colada um no outro. A limpeza das ruas, a facilidade de pedir desculpas por tudo. Sorry, kkkk. O transporte público funciona impecavelmente. Nossa, deu até saudades. A forma de agradecer por tudo também. Só não sinto falta das comidas, mas o resto tudo me faz falta, gente. Vocês não têm noção de como a comida aqui é ruim, mas tudo bem. A Rafaela Santiago falou assim: uma das minhas gafes foi trabalhando na loja. O moço perguntou se podia experimentar uma calça e eu respondi: of course! Mas ele ficou super ofendido. Daí eu fui perguntar pra gerente e ela falou que depende muito do jeito que eu falei, né, a linguagem corporal. E depende muito da cultura dele, que isso varia muito, e que eu não precisava ficar preocupada. Mas, na verdade, vários canadenses já me disseram que o fato de você se preocupar
se está fazendo o certo, já mostra que você é uma boa pessoa, porque algumas nacionalidades nem se preocupam se estão magoando você ou não. Outras coisas que ela presenciou foram canadenses que ajudam bêbados ou homeless a chegar onde eles precisam, que compram comida com frequência para eles e que dão carona de madrugada até para pessoas que eles não conhecem. Em geral, eles são super generosos, mas geralmente, por isso, eles às vezes têm medo de se relacionar com estrangeiros porque têm medo de sofrer com decepções e mal-entendidos. Mas como não amar esse povo, né? A Raquel falou uma coisa interessante, né? Ela falou assim: eu tive bebê recentemente, passei 4 dias no hospital e me arrumei esperando visitas e nada. Nem da família do meu marido, só recebi visita de uma amiga que é da Sérvia. Voltei pra casa e nada de visita. O bebê fez 1 mês e depois de 1 mês que uma das irmãs do meu marido veio visitar. Até deu uma saudade do costume brasileiro de visitar o bebê no primeiro dia. Um monte de gente dando pitaco, sugestão, simpatia, mandinga. Mas aqui é assim, respeita-se muito a privacidade, o tempo de descanso das pessoas. As minhas visitas sempre marcam data e hora para vir. A Gabriela Mia falou assim: já fui 2 vezes para o Canadá passar as férias, períodos curtos. Sou católica, então achei que seria uma boa experiência ver como é uma missa canadense. E, apesar de as traduções e os ritos serem praticamente iguais, o comportamento das pessoas é muito diferente. Primeiro, dentro da igreja era um silêncio mortal. Ninguém abria a boca para conversar, nem com as pessoas do lado. Segundo, na hora da comunhão, que aqui no Brasil o povo vai se levantando para formar uma fila no corredor principal. Aí em Vancouver as pessoas faziam fila para ir para a fila. Elas iam se levantando na ordem do banco mais à frente até o último, calmamente, sem pressa alguma, de uma maneira tão organizada que eu até me perdi. E terceiro, na hora que as pessoas dão a paz e apertam as mãos aqui, entre os que estão mais próximos a elas, e aí no Canadá o máximo que davam eram acenos. Nada de contato físico realmente. Tive que assistir as 2 missas para me acostumar a não pagar mico. A Laira Leite falou assim: meu período em Toronto foi curto, mas transpus várias barreiras culturais. Minha homestay era de uma família canadense de origem italiana. E meu grupo de amigos mais próximos era composto por um italiano, uma japonesa, 2 árabes e 2 brasileiros. Nem preciso falar das diferenças culturais que havia, mas quero falar a respeito da troca de conhecimento entre nós. Sempre conversávamos sobre nossos países e tentávamos entender o ponto de vista e a vivência do outro. 2 momentos que me marcaram muito foi um almoço com uma das meninas da Arábia Saudita, em que ela me contou com muito orgulho como era a sua vida lá e como ela era feliz mesmo não podendo dirigir, viajar sem a presença de um homem na família, entre outras coisas. Foi o melhor almoço de McDonald's da minha vida. Outro momento foi a explosão de um carro-bomba na cidade de um dos meninos árabes na escola. Ver a angústia dele tentando contato com a família que estava tão longe e não poder fazer nada. Foi muito... não sei nem descrever. Aprendi que o mundo é grande e existe uma infinidade de coisas, pessoas e experiências nos esperando. Aprendi que todos nós somos ricos, não falo em dinheiro, e que, com boa vontade, além de alunos, podemos ser grandes professores. A Renata Silva falou assim: eu, sendo babysitter de uma criança, hoje perguntei para a mãe que horas era a hora do banho. A mãe me olhou com cara de espanto e perguntou: por quê? Ela tomou banho ontem? Choquei. A Isis falou assim: eles são restritos com horário. Se você marca 8 horas, é 8 em ponto. Chegar atrasado 10 minutos é falta de respeito. E eles ficam ofendidos. 2. Como moro no interior, as casas e os carros estão destrancados sempre. Eles acham muito engraçado que eu tranco tudo. Bom, pessoal, eu tive outros relatos também, mas como esse vídeo já tá longo pra cachorro, deixa pra lá, eu faço num segundo vídeo. Se você quer que eu leia o seu comentário, o seu relato num próximo vídeo de choques culturais, então, por favor, né, escreva aqui embaixo e já fala assim, pode ler no seu próximo vídeo, que aí eu vou ler. Eu achei muito, muito interessantes esses relatos. A gente realmente vê coisas de todos os tipos aqui no Canadá, né? E preparem-se, vocês também vão sofrer choques culturais. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, né? Compartilhe o vídeo e a gente se vê na próxima.